Boa tarde, nós vamos fazer a correção da página 30 de língua portuguesa. E o assunto que nós vamos tratar nessa lição é encontro vocálico. Número 1, leia. Você sabe muita coisa, borboleta sabe mais. Andar de perna para cima, você nunca foi capaz. Trova popular. Esse texto é um exemplo de uma quadrinha, ou também trova popular. Por que ela é considerada uma quadrinha? Porque é um texto curto, que nós podemos encontrar rimas, né? E ele é de fácil memorização, tá? Aqui, se vocês perceberem, ó, borboleta sabe mais, você nunca foi capaz. Esses dois versos, as últimas palavras, elas rimam, tá? E como eu já disse, quanto mais nós falarmos a quadrinha, mais fácil nós iremos memorizar. Mas o exercício estava pedindo para vocês localizarem palavras que têm duas vogais juntas, tá? Aqui a primeira é muita, que está no primeiro verso. Depois tem a palavra coisa, também no primeiro verso. A palavra mais. E a palavra também foi. Depois disso, ele dá uma breve explicação. O encontro de duas ou mais vogais em uma palavra a gente chama de encontro vocálico. Lembrando, né, que as vogais é A, E, I, O, U. No exercício 2, está pedindo para observarmos, né, ó, veja como essas palavras estão divididas em sílabas. Lembrando que sílabas são as partes da palavra. A palavra moita foi separada moita. Uruguai. Ruído. Leite. Iguais. Cadeado. Depois, nós tínhamos que fazer o quê? As palavras que apresentam duas vogais juntas na mesma sílaba, vocês tinham que colocar nessa coluna aqui, que seriam palavras que o encontro vocálico a gente classifica como ditongo. Depois, na coluna do meio, as palavras em que três vogais ficam juntas na mesma sílaba. E depois, na próxima coluna, as palavras em que as duas vogais ficam separadas, elas ficam em sílabas diferentes. Na primeira, as palavras que são ditongos é moita, se você observar aqui, ó, o O e o I fica junto, e depois leite. Na coluna do meio, Uruguai, as três vogais ficam juntas, e na palavra iguais também. E na última coluna, cadeado. Enquanto se fica junto a palavra, as vogais ficam juntas, obviamente. Mas na hora de separar as sílabas, ó, as vogais ficam separadas. E ruído também. Ruído. Página 31 de língua portuguesa. Ortografia, que é o estudo correto das palavras. Divisão silábica e encontros vocálicos. Então, nós vamos aprender a dividir as sílabas em partes. Sílabas não, as palavras. E ainda localizar os encontros vocálicos. Releia este trecho do conto A Esperteza do Tatu. Mas o lenhador argumentou. Naquele caso, quem tinha razão era ele. A ingrata era ela. E, já que não chegavam a um acordo, teriam que chamar um juiz para decidir a contenda. A onça concordou. O primeiro a passar ali foi um tatu, logo chamado para intervir na questão e julgar as partes contrárias. O tatu ouviu os argumentos dos dois e depois decidiu. Nesse exercício, nós tínhamos que fazer a divisão silábica, ou seja, dividir as palavras que estão em negrito, que estão destacadas aqui no texto. E depois de dividir as palavras em sílabas, nós tínhamos que localizar quais dessas eram os ditongos, ou seja, que as duas vogais ficavam juntas na mesma sílaba, e as que eram classificadas como hiatos, onde as vogais ficavam separadas, cada uma em uma sílaba. Então, aqui, na primeira, ditongo, nós temos a palavra argumentou, né, aqui, argumentou. Vocês podem ver que as duas vogais estão juntas. Razão, razão. Também juntas. Primeiro, primeiro. Depois a palavra questão. As duas vogais juntas. Ouviu, ouviu. Aqui, a palavra dois até uma monossílaba, né? Não se separam. Depois, as duas vogais juntas. Decidiu, decidiu. As palavras que são hiatos é juiz, que as vogais ficaram separadas, e na palavra contrárias, ó, contrariado.